Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Muito alegre estar aqui em Vicente Pires. Nessa viagem ao Distrito Federal, em 2 lugares eu estive pela primeira vez. Ontem foi no local de reunião em Guará e hoje em Vicente Pires. Amém? Experiências novas e desfrute novo diante do Senhor. Nós, durante a conferência de irmãs no Triângulo Mineiro, falamos sobre novo coração e a nova aliança. O irmão Batista, ele falou para mim que aquela palavra foi uma palavra bastante importante. Ele gostaria que eu tocasse também nesse mesmo encargo, mas eu vou tocar aplicando para a igreja, para o momento que estamos vivendo agora. Creio que todos vocês têm ouvido falar de que estamos num novo começo. Mas existem alguns princípios espirituais ligados a um novo começo. Não haverá um novo começo se eu não for novo. Porque quando falamos de novo começo, não é uma coisa exterior, é algo interior. É algo que começa com cada um de nós. De que adianta ter um novo começo exteriormente se eu permaneço o mesmo, se eu permaneço velho? O que vai acontecer é que, em breve tempo, aquele novo vai se tornar velho, porque eu sou velho. Então, quando estamos falando desse novo começo, deve haver um forte anelo em nosso interior e um forte clamor. Senhor, faz em mim, produz em mim o que é novo. E existem alguns pontos que são importantes nessa experiência do Senhor tornar tudo novo. Eu vou ler alguns versículos e vamos comentá-los. Primeiramente, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Esse versículo reflete o que é novo começo. Ele diz, assim que nós, daqui por diante significa é um novo começo. Está vendo? Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. É essa a experiência de Paulo quando ele se tornou novo. E por isso também deve ser a nossa experiência. Quando aqui diz, daqui por diante, significa que há uma mudança. Ele diz aqui, a ninguém conhecemos segundo a carne. Isso quer dizer o quê? Que as nossas percepções já não vêm da carne, as nossas percepções vêm do Espírito. Que nós não vivemos baseado nas informações que os nossos sentidos da carne nos fornecem. Que nós passamos a viver baseado nas informações que os sentidos do Espírito nos dão. Um exemplo disso, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem.
Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amados irmãos, amadas irmãs, isso aqui é um termômetro, é um medidor para a minha pessoa. Eu estou dando atenção nas coisas que se veem ou nas coisas que se não veem. Eu sou guiado baseado nas coisas que se veem ou baseado nas coisas que se não veem. E Paulo fala de uma maneira muito clara: as que se veem são temporais, são coisas que passam. As que se não veem são eternas. Então, baseado nisso, amado irmão, amada irmã, você sabe se você é novo ou não. Não sou eu que vou dar um conceito. Não é nenhum homem que vai julgá-lo. A própria palavra de Deus ilumina e mostra como é que nós vivemos, amados irmãos. Outro versículo que mostra que nós estamos num novo começo. Já ninguém conhecemos segundo a carne, não é isso? Está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Quando começamos a falar sobre um novo começo, muitos irmãos perguntaram: como é que é esse negócio? Muitos irmãos perguntaram: como vai ser o futuro? O que vai acontecer? Nossa resposta para os irmãos é: daqui por diante vamos andar por fé e não pelo que vemos. Essa é a característica de uma caminhada com o Senhor. Não é verdade? Se nós não vivemos até agora dessa maneira, nós temos que passar a viver dessa maneira. Isso é um sinal que estou tendo um novo começo. Lembre-se, eu estou tendo um novo começo. Diga comigo: eu estou tendo um novo começo. Não é que a igreja está tendo um novo começo, é uma entidade que está tendo um novo começo. Isso não adianta. Que adianta uma entidade ter um novo começo e eu não ter um novo começo? E se eu não tenho um novo começo, a igreja não tem novo começo. Porque nós somos a igreja. Você quer que a igreja seja nova? Tenha um novo começo? Então você tem que ter um novo começo. Não espere os outros mudarem. A história começa com a gente. Outro ponto, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 12. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Aqui podemos ver que o foco não é a aparência, o foco é o coração. De que adianta ter uma aparência que não condiz com o coração? Se é algo novo, precisamos ter um coração novo. Não é uma aparência nova e um coração velho. E o que esse versículo ainda diz, ainda mais forte, em 2 Coríntios 5,16, né? Aqui diz: assim que nós, daqui por diante,
A ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Aqui nós podemos ver que a palavra de Deus nos mostra, nós podemos conhecer Cristo de duas maneiras, segundo a carne e outro segundo o Espírito, segundo a revelação. Conhecer Cristo segundo a carne é conhecer Cristo somente do ponto de vista humano. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7 diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Os discípulos um dia conheceram Cristo segundo a carne. E João 14, 15, 16 e 17, o Senhor fala para os seus discípulos: vai haver uma grande mudança nas suas vidas. Vocês vão me conhecer no Espírito. E isso vai mudar suas vidas. E aí, vamos para 2 Coríntios 5,17, que ainda fala da realidade de um novo começo. E esse versículo 17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, vamos aqui. Um novo começo é estar em Cristo. Não em mim mesmo, não na minha mente, não nos meus conceitos. Aqui diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu amo esse versículo, porque esse versículo diz: se alguém. Isso quer dizer que todos nós temos chance. Ele não disse se uma pessoa é inteligente. Ele não disse assim, se alguma pessoa capaz. Aqui diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Todos nós temos chance. Se eu tenho chance, eu quero agarrar a oportunidade. Oportunidade de viver e tocar essa realidade. Não depende da raça, da sua inteligência, da sua cultura. Depende do seu coração. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Aqui nós temos uma outra característica ligada ao novo começo. E se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Como que essa nova criação, porque algumas traduções dizem, se alguém está em Cristo, é nova criação, né? Como que qual é a característica da nova criação? A característica da nova criação é, as coisas antigas já passaram. Amado irmão, amada irmã, na sua vida, as coisas antigas já passaram ou não? Você é alguém que olha só para trás? No seu relacionamento com irmãos e irmãs, ou com
pessoas. Você é governado pelo passado. Se nós somos governados pelo passado, onde está a realidade de que eu sou uma nova criatura? Para a nova criatura, as coisas antigas já passaram. A nova criatura olha para frente, não fica olhando para trás. Como você vive a sua vida cristã, amado irmão, amada irmã? Olhando para trás ou olhando para frente? Quantos de nós estão travados, parados, nesse momento, porque ainda está olhando para trás? Enquanto muitos estão avançando, tem aqueles que ficam olhando para trás e não conseguem avançar. Nós não somos governados pelo velho, nós somos governados pelo novo. Ser nova criação não quer dizer que nós somos perfeitos. Significa que nós estamos sendo transformados. Amém? Ser nova criação tem uma característica. Não é baseado no que nós fazemos para Deus. Toda a realidade da nova criação é Deus fazendo para nós. Nossas experiências têm que mudar. O Senhor quer nos levar para um outro patamar. O Senhor permitiu que tantas coisas acontecessem, porque Ele deseja levar sua igreja para um novo patamar. Por uma realidade de novidade de vida. Você sabe, para criar a antiga criação, nós vemos Deus simplesmente falando, né? Com a sua palavra, Ele criou. Mas, para produzir a nova criação, Ele pagou um preço. Ele veio, morreu e ressuscitou. Amém. Se nós temos uma visão assim, nós vamos ter um anelo muito grande de vivermos o que é novo a cada dia, de sermos novos a cada dia. Porque é isso que Deus quer. Por isso, em Salmos 51:10, Davi, que havia pecado, ele viu que ele precisava de alguma coisa, ele precisava de algo novo. Daí ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, cria em mim esse anelo, essa oração. Você faz esse tipo de oração? Nesse novo começo que estamos vivendo, esta é uma oração que devemos sempre fazer. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Isso condiz com o que Deus deseja fazer nos tempos finais. Podemos ver isso claramente
em Apocalipse capítulo 21, versículo 5, que diz: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Quando nós lemos um versículo assim, nós temos que ser muito francos e sinceros diante do Senhor e falar: Senhor, você está fazendo novas todas as coisas, faça isso em mim. Eu não quero mais viver assim. Eu não quero viver no velho. Então, se conhecemos esse coração de Deus, Deus tem um caminho em nós. E esse novo começo vai se tornar realidade na sua vida e na vida da igreja. Porque isso aí vai ser uma reação de todos nós. Eu estava tendo comunhão com alguns irmãos que servem numa igreja, numa determinada localidade. Estava no momento de perguntas e respostas e ele fez a seguinte pergunta: irmão Miguel, qual é a posição da igreja nesse assunto? Era uma questão parece que era sobre acolhimento. Ele disse assim: qual é a posição da igreja sobre acolhimento? Eu olhei para esse irmão e disse: irmão, sua pergunta está errada. Como está errada? Porque, irmão, a sua pergunta está errada porque você disse qual é a posição da igreja sobre acolhimento. A pergunta certa é, amado irmão, qual é a sua posição sobre acolhimento? Você compreende a diferença? Qual é a sua posição sobre esse assunto? Não jogue a responsabilidade em outros. A responsabilidade é de cada um de nós. Não é posição da igreja. Você está se importando com a posição da igreja, mas você não se importa com a sua posição. Os irmãos compreendem? Por isso que o Senhor tem que mudar o nosso ser. Porque a minha posição vai se refletir na posição da igreja. Como eu vivo isso? Como eu vejo isso? Vai se refletir na situação da igreja. Você percebe porque você precisa de um coração novo? Nós não queremos falar sobre um coração novo. Precisamos gerar nos irmãos o desejo, o clamor. Senhor, cria em mim um coração novo. E aí, vamos ler alguns versículos de Ezequiel, capítulo 11. Versículo 16 diz, Ezequiel 11, 16, portanto dize, assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre as nações, ainda que os espalhei pelas terras, todavia, lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Versículo 17, dize ainda, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los no meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados,
e lhes darei a terra de Israel. Esses 2 versículos mostram para nós que, devido aos nossos erros, que devido a situações inadequadas, devido à questão de ídolos que tivemos em nossas vidas, nós acabamos longe do Senhor e acabamos espalhados. Mas Deus é um Deus de propósito. Ele diz: ainda que os lancei para longe, isso está no 16. E ainda que os espalhei pelas terras, isso está no 16. Mas graças a Deus, porque não termina no 16, no 17 diz: hei de ajuntá-los do meio dos povos e os recolherei das terras para onde foram lançados. Significa, eu vou restaurá-los. Então, amado irmão, amada irmã, não olhe para a sua condição. Talvez você esteja longe, talvez você está vivendo isolado, espalhado. Aqui fala daqueles que foram espalhados, já não estão mais juntos. Deus diz: eu vou trazer de longe e eu vou ajuntá-los. E diz: e lhes darei a terra de Israel, e eu vou dar a vocês a herança. E o versículo 18, voltarão para ali, tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Isso quer dizer o quê? Vão voltar, mas voltarão diferentes. Vão jogar fora tudo que é velho, tudo que não presta. E aí entra um versículo ligado ao coração e ao espírito, que é Ezequiel 11:19, que diz: dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. E esse é um versículo maravilhoso, porque diz, quero que vocês prestem atenção a esse versículo, dar-lhes-ei um só coração. Característica do novo coração é um só coração. Se Deus deu um novo coração para você e um novo coração para mim, esses 2 corações são um só coração. Digamos, hoje à noite aqui, quantos irmãos tem? Não sei, 100 e poucos. Não são 100 e poucos corações novos. São um só coração. Isso é sinal de que é coração novo, entendeu? E um espírito novo porei dentro deles. E aí ele diz: tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Aqui mostra que o nosso coração era de pedra, duro, resistente às palavras de Deus. Difícil de escrever algo nelas. E por que o Senhor vai nos dar um só coração e espírito novo? Versículo 20 diz: para que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os executem, eles serão meu povo, eu serei o seu Deus. Significa que, ao nos dar um coração novo, um só coração e um espírito novo, sabe qual vai ser o resultado? Nós vamos andar na sua palavra, nós vamos guardar a sua palavra. Coração de pedra não consegue, com um coração de pedra, nós não conseguimos andar na palavra do Senhor, nem guardar a palavra do Senhor. Mas na hora que o Senhor colocar em nós um coração de carne, vai ser possível. Só de ouvir isso aí, faz com que a gente, Senhor, me dá esse coração.
me dá esse coração. E o resultado, eles serão meu povo, eu serei seu Deus. Bom, agora nós vamos ver uma outra porção que está em Ezequiel 36. Tá bem? Tá, Ezequiel 36. Vamos ver o versículo 24 em diante. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então isso aqui é uma determinação do Senhor. Eu vou trazer vocês. Você vai deixar o Senhor trazer você ou não? Daí no versículo 25 diz, então aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. O Senhor tem que tratar, aqui nós vimos duas coisas, as imundícias e os ídolos. São dois sérios problemas na nossa vida. São os problemas que nos afastam de Deus. São essas coisas que endurecem o nosso coração. São essas coisas que nos levam à desobediência. Mas o Senhor disse, aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados. E de todas as vossas imundícias e todos os vossos ídolos vos purificarei. Agora, o versículo 26, que é importante, diz assim, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Aqui menciona coração novo. Coração novo e espírito novo caminham juntos. Coração é o nosso órgão de amor e o espírito é o órgão que recebe o Senhor, recebe o suprimento do Senhor. O grande problema que aqui diz, ainda de tirarei de vós o coração de pedra, aqui afirma novamente esse fato. E é muito importante nós darmos atenção à questão da dureza do nosso coração. Tá? Vamos dar uma olhada aqui em Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Essas duas porções mostram aqui dois aspectos. Primeiro aspecto, a ênfase na palavra hoje. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o coração. Certo? Daí no 13 diz, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama
hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Essa é uma porção da palavra que nos mostra que, para o nosso coração ficar duro, basta um dia. Os irmãos compreendem? Eu disse, não, meu coração está tranquilo. Meu coração não está duro, não. O Senhor falou, deixa para lá. Amanhã já estará duro. Por isso que ele diz, se ouviu, é hoje que tem que crer. É hoje que tem que receber. Irmãos, daí nós entendemos agora por que nossos corações são duros. Por que nós resistimos tanto à palavra do Senhor? O Senhor precisa tirar esse nosso coração de pedra para nos dar o coração de carne. Isso nós vemos ali, né? Nós vimos Ezequiel 36, 26, dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Agora olha o versículo 27, porei dentro de vós meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardei os meus juízos e os observeis. O Senhor nos dá uma nova vida pelo Espírito. E essa vida nos capacita a andar na palavra de Deus. Mas esse coração novo e espírito novo caminham junto. Então esse negócio é assim, não, eu estou no Espírito, mas o meu coração está velho, então não está no Espírito, não. Correto? Porque coração novo e espírito novo caminham juntos. Estou com coração novo, mas nada de espírito em mim. Por engano. Você já prestou atenção nisso? Nós falamos facilmente, mas a palavra de Deus nos dá aqueles indicadores que mostram se aquilo é real ou não. Se tem coração novo, tem espírito novo. Nós aqui todos temos coração novo. Na reunião, presença do Espírito, exercício do Espírito, 0. Então está todo mundo se enganando. Não é verdade? Coração novo, Espírito novo. O coração novo faz com que você haja, né? O Espírito exercitado, forte, liberado. Esse aqui está com coração novo. E isso faz com que nós andemos na palavra de Deus. Isso quer dizer o quê? Se você olhar João 14, se você ama o Senhor, você guarda a sua palavra. Não é assim que João 14 fala? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, amar é com o coração e a palavra estão ligados. E o Espírito, que a palavra também estão ligados. E aí nós temos a porção de Jeremias 31. Jeremias 31, a partir do versículo 31, que diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor,
em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aqui o Senhor diz de uma maneira muito clara, eu quero firmar uma aliança, e para ter essa aliança, eu preciso que você tenha um coração novo e um espírito novo. Porque do jeito velho, um coração de pedra, vocês anulam a aliança. Foi isso que ocorreu no passado, não foi? Diz claramente aqui, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Eu fiz uma aliança, eu me casei com eles, e eles anularam. Olha o perigo de um coração de pedra e um coração e ser velho. Mas nessa aliança, dando coração novo, espírito novo, aqui diz, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. A palavra, quando entra em nós, já não é uma palavra que fica aqui, é uma palavra que fica inscrita no coração. Se tivesse aparelho para ver o seu coração, ao olhar o seu coração, diz, que coração esse? Está cheio da palavra. Eu consigo ler a palavra no coração desse irmão. A palavra não está aqui, a palavra está aqui. Por isso, Senhor, quem me ama, guardará os meus mandamentos. E é uma aliança. É uma aliança. Só que essa aliança não vai ser desfeita. Não vai ser anulada. E observe, em alguns versículos, tá? Aqui diz, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa afirmação, existem versículos que dizem assim, eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Né? Mas essa porção, principalmente, é importante porque diz, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqui, o início foi dado por Deus. Porque eu sou o Deus deles. Porque eles têm uma aliança comigo e eles têm hoje as palavras nas suas mentes e nos seus corações, não é assim? Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Significa, está impressa na mente, não consegue mais tirar. Você pensa na palavra de Deus, você ama a palavra de Deus. Durante no seu viver diário, quantas vezes você pensa na palavra de Deus? O Senhor diz aqui, eu vou imprimir as minhas leis na mente deles. Olha a importância, então, da nossa comunhão com Deus. Coração novo, espírito novo. Olha a importância de eu ler a palavra de Deus,
comer a palavra de Deus. Não é assim? Ter comunhão com a palavra de Deus. E as palavras de Deus estarão impressas na minha mente, inscritas no meu coração. Deus será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Essa é a característica. E o versículo 34 de Jeremias 31 diz: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aleluia! Nós sabemos de uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs, que essa porção é novamente citada em Hebreus 8, do versículos 8 a 12. Né? Então você pode ver aqui a conexão com a nova aliança. Por que Deus quer nos dar um novo coração? Porque Ele deseja um povo que tenha uma aliança com Ele. Há um compromisso com Deus. Há uma responsabilidade. É como um casamento. O casamento é uma aliança. Naquela porção que lemos, diz assim, que eles anularam, apesar de os haver desposado, não é isso? É o nosso casamento com o Senhor. Se nós não tivermos, amados irmãos, a consciência de que nós somos um povo que tem aliança com Deus, que nós somos pessoas que têm uma aliança com Deus, nossa vida cristã será sem rumo. Não haverá um governo celestial em nós. Mas se Deus nos der esse coração novo e o Espírito novo, essa aliança vai acontecer como na realidade aconteceu, e isso vai se tornar nossa realidade espiritual. Então, quando fala que não ensinará cada um mais seu próximo tudo, vocês lembram, né? De 1 João, certo? Capítulo 2, falando da unção. Isso é Espírito em nós. Isso é ligado à nova aliança. E há uma epístola que fala da nova aliança, que é 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 3. Versículos 1 até 6. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito,
porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Com um novo coração e um novo espírito, nós somos ministros dessa nova aliança. O que é produzido no coração dos irmãos. Então, aquele que está sendo usado por Deus para ministrar, para dispensar Deus, aqui diz no versículo 3, Deus vai escrevendo isso, não com tinta, mas com espírito nos corações. Então existe uma escrita dupla. Aquele que Deus usa para dispensar, algo é escrito no coração, nos corações daqueles que recebem. Mas, ao mesmo tempo, também algo é escrito no coração daqueles que ministram. Resultado: um está no coração do outro. Se você me ajuda, meu irmão, se você me ajuda, você estará no meu coração e eu estarei no seu coração. Escrito ali. Escrito ali. Irmãos, nenhum de nós é capaz de fazer isso. Mas Deus é que faz. É Ele que nos habilita. Deus quer fazer de cada um de nós um ministro da nova aliança. E por onde nós passarmos, haverá coração novo e espírito novo. E haverá pessoas que têm aliança com Deus. Irmãos, isso é um novo começo que estamos falando. Não é diferente? Eu quero isso. Você quer? Então vamos concluir, cada um fazendo uma oração para o Senhor. Senhor, me dá um novo coração, porque eu quero isso. Ser alguém que tem uma aliança contigo. Amém? Então, vamos ter um minuto de oração. Amém.